Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Começar a falar com o microfone mutado aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. E eu sou o Ben-Hur. Mano, inclusive, já chegar fazendo fofoca já, né? Estamos aqui, eu nas minhas 8 horas da noite, o Ben-Hur às 4 da tarde do Brasil, né? Gravando. Eu estou de pijama. Não, para o senhor que está apenas nos ouvindo no podcast, ó, no Spotify, no Apple, sei lá onde você ouve o DevSecOps Podcast. Aliás, o Apple Music é onde o pessoal mais escuta o DevSecOps Podcast, né? A gente consegue pegar umas estatísticas aqui, então fica a curiosidade para os senhores. Mas para você que está só nos ouvindo, vai lá no YouTube, dá só uma olhadinha, só uma bisoiada no pijama, no estilo que eu estou aqui, o famoso listradinho. Mas, não enfim, é o de cadeia. Não é o de cadeia, é um pijama azul, né? Muito, muito bonito, por sinal, que foi presente da minha esposa, então tenho que elogiar, não posso reclamar. Pessoal, o senhor Marcos não tá aqui hoje com a gente não sabe por quê, né? Deve estar dormindo, deve estar em reunião, deve estar tomando um café, sei lá, morreu. Ou morreu, A pode gente ser tá também. se intercalando, cada um sacaneia uma vez, eu sacaneei outra vez, agora é a vez do Marcos. Boa, assim, a gente tá aí, boa. né? O Ben Só o hoje outro uma não boa... pode sacanear, porque daí não está na gravação. Mas ele tinha uma boa desculpa, porque a gente marcou aquele outra gravação, era 7 da manhã, né? Aí você não acordou, pô, beleza, vai, é aceitável. Agora 8 da noite, tô dormindo já, também é aceitável, vamos dar um bônus pro senhor Marcos. Daqui a uns 20 anos talvez seja aceitável, né? Talvez, exato, boa. Bom, pessoal, antes de falar do episódio de hoje, que é um episódio bacanérrimo, é um tema que eu curto bastante, a gente fala de SCA, né, Software Composition Analysis, mas a gente vai falar SCA além do Open Source. A gente tá muito acostumado é só escanear as bibliotecas que você usa Open Source, é só escanear as bibliotecas de terceiros, eu escuto bastante também. Então a gente vai entrar um pouquinho nessa seara, um pouquinho mais a fundo, mas não se esqueçam que o DevSecOps Podcast tem o suporte da Nova 8, que é a distribuidora oficial da Checkmarx da Snyk no Brasil. A Purple Bird Security, que vai cuidar de você durante e depois do incidente. Isso é muito importante. É durante e depois do incidente. Antes do incidente, você vai falar com a Conviso, nosso parceiro, Gold Security, Digital Oak, Nova 8. Agora, tá dando problema? Aí você vai falar com a Purple Bird Security. A Conviso, né, que é especializada em segurança de aplicações, ela ajuda empresas que lidam com dados sensíveis, como as fintechs, bancos, health techs e plataformas digitais, a fortalecer toda a gestão de segurança de software, desde o desenvolvimento até a produção. A Gold Security, que tem serviços especializados em segurança de aplicações, e a Digital Oak, que tem um portfólio completo para você. Antes de mergulhar ainda, né, no episódio de hoje, vamos lembrar também que estamos na beirada, tá quase chegando no episódio 200. Você já tá gravado, que foi um parto conseguir a agenda, com toda a gangue que participou do episódio 200. Você precisa acompanhar. Então já comenta aí o que você acha que vai ter no episódio 200. Manda aí sugestões, não vai mudar nada porque já tá gravado, mas vai quebrar a internet. Eu garanto, vai quebrar a internet, como dizem as boas ou as más línguas, né? Birzeira, vamos lá, mano. SCA. Você gosta de SCA? Eu gosto de SCA, é um tema legal. Assim, como AppSec, né? Eu gosto. Eu gosto e ele é bem mais complexo do que parece. É um mundo, né, cara? A gente tá falando offline aqui, SCA acaba sendo um mundo por si só, né? Podia ser um analista de SCA. Dá pro cara fazer só isso a vida inteira, assim, porque tem muita coisa pra fazer lá, né? E eu queria puxar já uma pergunta pra você nesse sentido. E já até tirando um pouco de pré-conceitos que a galera tem com relação a isso, né? Quando a gente fala de SCA, né? Muita gente sempre traduz assim, é fazer scan das bibliotecas de open source. Sim. Eu diria que sim, também. Também, porque isso é um pedaço. Aí eu sempre vejo muita gente falar assim, é um scan das bibliotecas de terceiros. Beleza, você já não tá falando só de open source, já tá falando de bibliotecas de terceiros. Então, por exemplo, eu comprei um componente para usar na minha época do .NET, boa época do .NET, a gente usava um negócio chamado Telerik, Componente Art e outros, né, componentes, como é que fala? Comerciais, né, que você compra ali uma DLL da vida, um componente para você poder... Silverlight mandaram Nossa, pô, esse também. Então você tem bibliotecas comerciais ali, e até bibliotecas proprietárias, que não necessariamente são comerciais, né, mas que são terceiras e estão ali envolvidas no seu projeto. Eu lembro de um colega que ele trabalhou na área de saúde, e a aplicação .NET dele tinha que integrar com a máquina de raio-x, de radiologia, né, raio-x,
e para gerar imagem ou baixar imagem, eu sei lá o que tinha que fazer, mas era uma coisa nesse sentido. E era uma biblioteca proprietária, não vende, você não baixa em lugar nenhum, você não compra em lugar nenhum. Mas o hospital... Pega DLL. Então, mas assim, o hospital, o fornecedor da máquina de raio-x que tira foto, literalmente, que você faz lá o raio-x, quando o hospital, a clínica, sei lá, compra a tal da máquina, caso você queira integrar com algum software, assim, ele te dá aquele componente. Te dá no sentido da DLL, vai te dar um zip, um pendrive, sei lá. Então, assim, é uma parada muito específica, mas tá lá, é um código, é um componente, entra aqui na nossa seara que a gente quer discutir. O que mais? O que mais você colocaria nessa cesta do SA, né? Tem uma cestinha aqui que eu preciso ver o que tem nessa cestinha. Já falamos de open source, comercial e proprietários. O que mais? Vou tentar não expandir muito, né? Porque se a gente for falar de software composition analysis, né? A gente for falar de software composition, tudo aquilo que está compondo um software em específico, né? Porque se a gente for falar sobre supply chain, que é normalmente os riscos que a gente quer... Eu tenho um SA para mitigar a supply chain. Não entendemos supply chain, pelo jeito, né? Porque supply chain ele vai dar, vai estar desde da IDE do cara lá, a empresa toda. Supply chain é cadeia de suprimentos, né? Então, ou seja, tudo é um suprimento, o sistema operacional é um suprimento, a peça, um suprimento, tudo é um suprimento, né? Então, supply chain é muito maior do que alguém simplesmente colocar um malware na biblioteca Node. Tá? Vai muito além disso. Além. Tá? Uma das coisas que eu acho que a gente expande muito, né? Por exemplo, o meu software, muitas vezes, ele depende não só do que ele tem, mas ele depende de outros serviços ou infraestruturas externas. Por exemplo, hoje quando a gente fala de Cloud Native Applications, por exemplo, a gente fala muito da interação com os serviços de cloud. Né? E lembrando lambdas da vida, né? Lambdas da vida, né? Um RDS, enfim, assim, qualquer outra tecnologia que aquele ambiente na qual a aplicação está interagindo provê para facilitar a aplicação de alguma coisa. Um cache, um banco de dados, uma função que a gente comentou, né, cara? Só que é o seguinte, todo software, ele sempre tem um translate. Ele sempre tem um tradutor, ou ele tem um facilitador. Por exemplo, assim, você já tentou botar uma imagem num bucket S3 e você estudou as APIs REST do S3 e construiu o request na mão? Provavelmente não, você usou um Boto3, né? Você usou uma... Aliás, é um nome curioso dessa biblioteca, né? Eu acho... É fantástico. Eu usei essa parada. Pra que esse nome? Um dia eu vou lembrar só aqui. Se você souber, coloca nos comentários, por favor. Boa. Igual Pandas. Igual Pandas, né? Pandas, mas tem um que o cara começou a fazer uns drivers. Eu não lembro qual que foi, tá? Eu não lembro qual que foi, eu só lembro dessa parte. O cara começou a fazer uns drivers e quando tinha que fazer o driver do Windows, o driver do Windows chamava-se Tedious. Então... O que será? Eu só não lembro. Se você lembra aí, beleza, coloca aí. Então, assim... é uma biblioteca daquele software? Mas a questão ele não está só compondo a aplicação em si, como ele é o principal wrapper para se comunicar com serviços externos, né? Então, ou seja, toda e qualquer operação que vai para uma AWS passa por ali, né? O seu token de autenticação que você usa para sua conta produtiva ou da empresa passa por ali, né? Então, o que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo não só a sua aplicação, mas a conexão dela, a interação dela com externo a ela, também fazendo parte desse mesmo ecossistema de composition, né? Software composition. Então é importante também entender que a gente não está falando o que a gente vai, um podcast de segurança, a gente vai falar de problema, né? Então, assim, a gente não vai estar isolado no contexto de aplicação, né? A gente já sabe que isso traz um risco para o ecossistema como um todo, tá? Eu queria deixar isso claro antes de a gente continuar. Boa. E até abrindo mais uma perna, vamos chamar assim, né, nisso que você comentou, se você parar para pensar que um código-fonte hoje
código que eu deveria criar aqui, sei lá, meu método que cadastra, manda um hello world pro cara. O cara manda o nome, eu falo bom dia, Ben-Hur, boa tarde, Ben-Hur, uma coisa assim, né? Tem uma biblioteca JavaScript lá pra dizer que é para o ímpar. Agora imagina, se eu não criei esse código, um exemplo, um método qualquer, mas se eu não criei esse código, mas foi a IA que criou pra mim, só pra gerar polêmica, né? Foi um Copilot que gerou esse código, eu copiei e colei, eu aceitei o pull request deles, o que for, tá? Mas não foi eu que criei esse código, conscientemente. Isso não saiu de mim, Cássio, eu indivíduo, programador, criei aquele código consciente, sabendo o que ele tá fazendo, literalmente na construção, na lógica dele. Vou fazer isso, vou fazer A, vou fazer B. Não. Eu peguei algo, li, entendi, aceito, é isso que eu quero, mas não é minha criação. Polêmica. Será que isso também não é SCA? Porque isso vai entrar numa análise de SAST. É um código-fonte, eu vou fazer um scan lá com um sneak, com checkmark, com o que quer que seja, buscar vulnerabilidade de SAST. Bom, é fato isso. Mas percebe que o meu software está sendo composto, o código ele também é um composition, né? O código-fonte ele também compõe o nosso software, certo? Então, desse ponto de vista de SCA, né, de analisar o que compõe o nosso software, o código-fonte por si só passa a ser agora vou chamar de componente. Percebe? Não do ponto de vista de teste. Em AppSec continua sendo um SAST fazendo análise do código, continua sendo um DAST, um SA olhando para bibliotecas e outras coisas. O que eu tô querendo dizer é, não seria aceitável dizer que o próprio código-fonte também é algo nesse sentido, porque ele também agora é terceiro. Percebe? É igual colar o código do Stack Overflow e executar, rodou, funcionou, beleza, ponto. Mas, espera, é algo de fora. Eu não pensei nisso do ponto de vista, levando em consideração o meu conhecimento, a minha experiência, o business da empresa, o que eu tô aqui fazendo, o negócio, a feature, o prazo, tudo que compõe aquilo que eu preciso fazer. Não, eu dei um problema para alguém, terceiro, seja uma IA, seja um fórum, o que quer que seja, e esse código agora copiei e colei, né? E esse código agora faz parte do meu software. Então, eu acho que, na minha visão, entra também o próprio código em si. Agora ele passa a ser algo terceirizado nesse ponto de vista, né? De precisamos olhar e analisar o todo, né? Porque o ponto nosso aqui pulando para a próxima pergunta. Isso não aumenta o escopo do SA? Aumenta o escopo, assim, já é coisa pra caramba que a gente tem que olhar. É biblioteca de terceiro, é componente de... Eu quero entrar um pouquinho nessa parte de componente comercial. É o que você falou agora, da ideia do cara, tal, né? Olhando para supply chain, aquele contexto todo. Mas o código em si, ele tá deixando de ser algo mais proprietário, algo intelectual, de fato de eu contratei uma pessoa para fazê-lo, criá-lo. E agora eu tenho um cara que interpreta o que a IA gerou, o que ele copiou de um fórum, o que quer que seja. Isso agora é o meu software também. É igual, sei lá, eu contrato um chefe e na verdade ele não cozinha. Ele fica mandando alguém cozinhar, por exemplo, sabe? Não sei se faz sentido a analogia, mas... Faz, porque eu tô passando por obra, tô passando por 1 milhão de problemas, aí quando você tem um mestre de obra que se responsabiliza, mas não é ele que faz, ele manda o pedreiro. Né? E depois disso, aí culpa do pedreiro e não dele, né? Enfim, vamos lá. Perfeito, explicou tudo. Quem nunca passou por isso, né? É o inferno na Terra, né? E é o bom que é um design pattern, né? E todos os pedreiros seguem, né? Então, enfim. Bem, eu acho que é um bom ponto para se conversar, porque eu queria expandir dois pontos de vista, tá? O primeiro é ciclo de vida, e não só da aplicação, né? Do código em si. E o segundo é um ponto no tempo da evolução da tecnologia e do desenvolvimento. Nossa, tá? Vamos. Então, o primeiro é o ciclo de vida, né? O código, quando ele nasce, olhando para esse ponto de AI first, né, de vibe coding, de qualquer outra questão na qual você delega a geração de código, né, para uma IA, né? A gente teve boas notícias bombásticas aí nessas semanas, que foi aquele esquema do Spotify, né, o Spotify comentando sobre fazia não sei quantos meses que os principais devs deles não escreviam uma linha de código, apenas revisavam, né? Enfim, e agora também a Anthropic lá, que comentou que, cara, nós estamos à frente do desenvolvimento e tal, em si, e aí alguém comentou com eles, né? Vocês falam que o código vai ser todo gerado por IA, mas vocês estão com mais de 100 vagas abertas para desenvolvedor? E aí o cara deu uma tréplica fenomenal que diz, sim,
Alguém precisa tunar prompt, alguém precisa revisar código, alguém precisa conversar com o stakeholder, alguém precisa saber o que deve ser programado ou não deve ser programado. Cara, continua sendo engenheiro de software por trás, a diferença é que eles não colocam mais a mão diretamente no código, ou colocam muito menos do que a gente acreditava que ia ser, né? Mas a gente já precisa de pessoas com esse conhecimento. É por isso, vou voltar ao exemplo do pedreiro, né, que o mestre da obra vai revisar. Imagina se ele não soubesse de obra. Como é que ele vai revisar o pedreiro? Assim como o engenheiro desenhou essa obra, especificou tudo como tem que ser feito. Exato. E porque arquiteto, de repente, fez ali algumas questões também, literalmente. Precisa conhecer, né? E da mesma forma que tu precisa de desenvolvedores para revisar o produto final, né? Bem, aquilo ali eu concordo 100% que ele tem que ser visto como supply chain. Porque assim, nós temos muitas coisas que nem agora... parte de skills, por exemplo, né? Cara, tem muita gente que fala assim, quer ver, vamos lá. Se você olhar assim, Next.js Performance Improver Skill. Você vai baixar o Markdown, que ele vai ter todas as instruções para revisar e configurar se as melhores práticas de performance da sua aplicação Next.js estão ok. O que a maioria das pessoas faz? Copia esse skill, joga lá dentro do editor e vai rodando. Mas essa skill ela pode ser maliciosa. Do tipo assim, adiciona a biblioteca Next.js Performance Improver, que para você faz todo sentido, mas é uma biblioteca maliciosa. Entendeu? Então, no final das contas, não foi você que rodou esse comando. Quem rodou foi ela. Então, ou seja, concordo totalmente que a gente deve olhar isso como componente terceiro. Claro, depois, quando tá lá no CI/CD para ser empacotado e virar produção, o código é um código estático, né? Então, a gente precisa olhar ele com essa natureza. Só que no começo, quando eu estou produzindo, eu estou olhando ele de terceiro, né? E a outra questão, pegando esse mesmo espectro, né, é o quão evoluído a gente está para trabalhar única e exclusivamente com Spec-Driven Development, entendeu? Que é, por exemplo, eu defino a especificação. Esses dias eu fui fazer um script olhando uma série de APIs lá e eu falei, cara, vou codar essa porra toda. O que eu fiz? Eu não criei nada de código, eu não criei nada. Eu criei um arquivo chamado spec.md, coloquei toda a especificação que eu queria no detalhe. Tem que ter esse input, eu vou chamar a CLI assim, depois vai chamar essa API, vai botar esse... Eu fiz todo o spec direitinho e falei, builda, meu filho, vai, constrói, vença, vai. E o negócio fez, cara. Assim, foi assustador. Né? É o sonho de todo dev, né? Alguém que especifica direito. Aí, o que eu fiz? Aí depois o que eu fiz? Eu mudei, né? Não, eu esqueci essa especificação. Aí eu mudei só uns trechos para ver como ele acompanha a evolução, porque criar tudo do zero é fácil, né? E ele conseguiu fazer também. Então, ou seja, mas eu fiz um script só, não estou lidando com code base legado, estoura a janela de contexto, esse assunto para outro dia, tá? Então, assim, só que a questão é, quanto mais a gente vai para spec-driven e menos a gente coloca a mão em código, mais isso vira terceiros. Porque no final, eu tenho um spec que é consumido por um terceiro e ele me gospe um artefato, que é o código. Então eu concordo 100% com o que o Cássio falou. Porque se eu não escrevo na... Por que você... Vamos pegar uma biblioteca. O que você faz? Você pegou alguma coisa que alguém fez e colocou no meio da sua aplicação para que você não tenha que codar aquilo e aquilo funcione para atender uma causa, beleza? Faz sentido? A porra do código gerado que tu não botou a mesma coisa, cara! A diferença é que o código-fonte tá ali. Faz o seguinte, tira do Git ignore a porra do Node Models. Acabou, explode a internet, fizer um bagulho. Código-fonte ali dentro teu, entendeu? A diferença é que não foi tu que já foi, uma outra IA de uma outra pessoa, entendeu? Saca? Então eu concordo 100% com o que você comentou. Faz todo sentido, sim. Pra mim, pelo menos, também. Entendeu? DevSecOps. E, inclusive, o Node Modules, né? O Node Modules, né? Foi um exemplo legal, porque esse que você baixa e usa, você não lê o código-fonte. Não depois. Difícil, cara, raramente alguém baixa uma biblioteca terceira e lê o código. Às vezes você lê a documentação para saber como usar e implementa o que você precisa e ponto, acabou. O da IA tende ali, muda um cenário, porque você tem que ler, ver se é o que ele tá fazendo mesmo, vai, né, fazer uma revisão ali. Então tem duas vertentes, eu vou dizer. Mas, cara, eu resumo isso aí que você falou agora na seguinte analogia.
Ou você faz a massa do macarrão, a massa do zero, né? Vai misturar ovo, a farinha, água, sei lá o quê. Ou você compra a massa pronta. Aí você não sabe ter na massa pronta. Tá lá os ingredientes do pacote, mas tem um monte de coisa ali. Você faz a massa em casa, dá um puta trabalho fazer uma massa suja pra... Eu imagino, eu só vi vídeo, vejo como a galera faz, mas nunca fiz, né? Mentira, fiz de pizza com a minha filha esses dias. Ou você compra a massa pronta, né? Tem um monte de... Você economiza um puta tempo, um monte de coisa, mas você não sabe o que vem lá dentro. Você tem que confiar na embalagem, tem que confiar no produtor, você tem que confiar na empresa que tá dizendo que ali dentro não tem glúten, mas se tiver, você come, morre, se é um cara alérgico, sei lá. Então você confia naquilo. Cara, você falou exatamente a mesma coisa, eu tava pensando na massa do macarrão aqui, né? Cara, é fantástico esse mundo, e eu queria entrar agora já nesse outro ponto, que é o seguinte: Open Source, eu vou falar entre 1000 aspas, é até fácil. Por quê? Porque os projetos normalmente são muito atualizados, a comunidade está sempre ali ativa, tem base pública, então uma ferramenta que cataloga as suas bibliotecas, olha lá se tem vulnerabilidade ou não, é fácil, é fácil. Tem ferramenta gratuita, inclusive. O Dependency Check, Dependency Track te ajudam a fazer isso da WASP gratuitamente, de forma linda e maravilhosa. Dar o nome de uma lib, uma versão de uma lib e bater contra a base de dados que tem a lista de vulnerabilidade. Não, ponto, cara. Quer piorar isso ainda? Não sei se todos, tá? Mas pelo menos o NPM, o NuGet, o Python também tem. E o pip. Os próprios Package Manager, quando você manda instalar um pacote, ele já faz o SCA para você. Então, sei lá, npm install requests. Ele já baixa, se você não colocou a versão, ele vai baixar a última e ele vai te falar, 0 vulnerabilities found. Então, essa versão não tem nenhuma vulnerabilidade reportada publicamente. Se você especificar a versão, ele vai te falar ali na hora, ele vai te perguntar, você quer mesmo usar essa biblioteca? Ele vai te poupar, tentar te poupar ainda de fazer cagada. Então, você pode forçar, pode não forçar, enfim. Ou se já tem um legado rodando, você vai dar um npm audit, por exemplo. Ele vai te listar tudo que está problemático, se você quer atualizar automaticamente. E o que for quebrar a versão garantido, né, quebrar código, ele vai te avisar. Quer forçar, quer atualizar manualmente, enfim. Então o próprio Package Manager hoje já te faz isso. Agora, quando a gente sai desse mundo de open source, que segundo pesquisas aí, inclusive o Marcos tinha comentado alguns episódios atrás, e cara, não lembro se isso é do Gartner, não tem essa pesquisa. De 70% a 90% de um software hoje é composto por bibliotecas de terceiros. Então, sei lá, no pior cenário, 90% do código é tudo biblioteca de terceiro que você está usando, e 10% é aquilo que você escreveu mesmo da sua lógica, do teu negócio. Dito isso, SCA é algo muito crítico, né? Olhar para essas bibliotecas, né? Enfim, e cuidar delas, vamos dizer assim. Mas, e contextos, que eu falei lá do Telerik, do Component Art, você falou do Silverlight, Crystal Reports, né? Nossa, umas paradas antigas, mas enfim. E quando você entra no nível de componentes comerciais, bibliotecas e outros componentes que você compra, você tem que pagar, ter uma licença para aquilo, aquela coisa toda. E vamos falar de licença também antes do episódio acabar. Como é que é feito o SCA desse cara? Por quê? Porque não está em base pública. Eu já vi cenários de, olha, tal componente, alguém reportar num fórum que tinha uma vulnerabilidade. Porque foi explorado, não sei o quê. E assim, ponto. Mas não tá no NVB, NBD, eu sempre esqueço a sigla lá. Não é acessível pra comunidade de security researcher validar. Você não consegue entrar, o código é literalmente fechado. Só se você fizer engenharia reversa, aí normalmente é obfuscado, mano, assim, é um caos essa parada. E aí, como é que faz SCA da parada dessa? Porque tá compondo o seu software, no fim do dia, se é requisito teu, tem que estar no teu S bom. Como é que você faz a segurança disso? O que eu vejo, eu vou começar a resposta, aí você comenta, o Benhur. O que eu vejo nesse cenário não dá para fazer dessa forma mais automatizada. O que faz vou comprar um componente, então eu faço um assessment desse vendor, posto uma planilha Excel, um formulário, chama do que quiser, entrevista com o cara, enfim. E você vai perguntar, e pode pedir evidências ou não, mas você vai perguntar pro cara, como é que você faz o desenvolvimento do seu software? Você faz análise estática, você faz análise de terceiro, você, né, tem medidas de segurança, tem proteção, você vai fazer um assessment, aí você vai classificar, esse vendor, tô comprando um componente desse cara, esse cara é nota A, nota B, enfim. E aí você vai assumir risco, não vai assumir risco, mas você sabe, tem os controles que ele aplica, aí pode entrar numa seara de auditoria, mas o cara tem o certificação ISO, sei lá o quê, mas o cara tem o PCI não sei da onde. Vai ajudar muito, porque garante que os processos deles estão bem feitos, né, ele foi auditado por isso, mas no fim das contas não garante, né? Então você acaba confiando nesse assessment que vai pegar esse componente, vai comprar e vai botar na tua aplicação. E muitas vezes, foda-se o assessment. Só aquele vendor, só aquele cara tem o componente que você precisa.
Então, você fazendo assessment ou não, o cara pode estar com a pior nota possível, nem querer fazer o assessment, você pode simplesmente inviabilizar o teu próprio negócio. Então, você vai falar, beleza, vou comprar, vou usar, enfim. Como é que faz a segurança disso, Ben? O que você acha? A minha visão, acho que essa do assessment ajuda muito, mas assim, é aquela confiança. Ele tem né? Vamos lá. Qual é a preocupação, né? Runtime é protection, por exemplo, para esse cenário em si. Porque assim, o que a gente quer, né? Principalmente quando a gente faz uma comparação do ambiente open source, né? Primeira coisa, o que é o bom do open source? Quando surge uma vulnerabilidade, existe uma base na qual eu posso verificar qual que é a vulnerabilidade, a criticidade daquela vulnerabilidade, os detalhes sobre ela, em que versão que está corrigida e como que eu faço aquela migração para aquela versão específica, correto? O exemplo do Log4j, cara, acho que em 24 horas já tinha patch, se eu não me engano. Sim, ou tinha uma lista de mitigações, porque o patch ia demorar um tempo. Então, uma lista de mitigações... Lançaram o patch, encontraram outra vulnerabilidade. Era uma parada dessa. Então, assim, é muito rápido. E isso é o lado muito bom do open source, nesse contexto. Mas segue aí. Não, e aí o que acontece? Se a gente olhar essas características, o mínimo que eu espero é esse tipo de características vinda do vendor. Por exemplo, eu tenho que ter uma forma de verificar por atualizações de segurança e checks de segurança. Release notes. Pode ser N coisas. Por exemplo, assim, cara, me disponha uma API onde eu passe lá o nome da dependência comercial e a versão da dependência comercial e você me diga as vulnerabilidades que tem ali para que eu possa integrar a nível sistemático. Botar a porra de uma página que eu tenho que ir lá acessar e ver não é uma forma enterprise de fazer isso, tá? Porque, vamos lá, se eu tô lidando com enterprise... Tem que ser proativo, né? Entendeu? Eu tenho que sistematicamente ser capaz de detectar vulnerabilidades no meu ecossistema. E como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, você como vendor, você pode disponibilizar uma linha de comando que essa linha de comando checa o SBOM, checa, por exemplo, recebe o nome da biblioteca e a versão por parâmetro, enfim, e você entrega o security status daquilo lá. Olha, tem essas vulnerabilidades aqui, né? Faz a correção aqui, entendeu? Boletim mensal, semanal, sei lá o quê. Algo assim. A questão é, precisa ser tecnicamente integrável ao processo de validação de segurança do que eu faço. Por exemplo, assim, olha, tá aqui, porque se a minha empresa não faz uma boa verificação de SCA, qual processo vai ser falha? Porque minha empresa está falhando pelo core. Agora, imagina o seguinte, que em todo o pipeline eu coloco uma verificação de SCA. Ou que eu rodo manualmente uma vez por semana, lá no projeto, uma verificação de SCA. O seu produto, o seu processo, ele tem que ser integrável. Se você entrega uma lib, você tem que entregar o ecossistema daquela lib. Isso envolve atualizações e também verificações de segurança, né? Aí o cara te entrega um zip com senha, aí você consegue descompactar um PDF lá dentro com toda a informação que você precisa. O Devil May Cry, o Sec May Cry de hoje. Eu tenho que botar um LLM para poder interpretar o negócio dele, né? Fazer o OCR, porque é tudo em imagem. Mas o que eu espero é que eu tenha algo que eu consiga validar isso no meu CI/CD ou de forma programática. Seja uma linha de comando, seja uma API, enfim. Eu preciso chegar no meu CI/CD e colocar lá um my_to inspect, my_to check, my_to have check, whatever, e ele me entregue isso. Ele tem que ser integrável aos processos atuais. Então é isso que os vendedores têm que fazer. Boa, e até para fechar esse tema aí pro próximo, eu trabalhei um tempo na ABB que faz robótica, né? Enfim, sistemas industriais. Então, basicamente, fornece muito software e hardware, componente e tal. Então, tem muito componente. Sei lá, o cara tá instalando uma planta energia não sei aonde. Tem lá um sistema que precisa ler o sensor não sei do que. Então, o cara vai lá, tem a DLL, tem o JAR, sei lá o que tá lá, né? Normalmente é disponível. Mas isso não é open source. Isso é para quem usa, né? Enfim, eu acho que obviamente, a empresa é muito grande. Cara, tinha mais de 200 mil funcionários, acho, na época que eu trabalhei lá. Então, assim, é muita coisa. Eu acho
que alguns desses componentes eles são públicos, ainda que não são open source. Tá? Você vai na internet, você baixa, no site da empresa você baixa, enfim. Então lembra que tinha uma página lá de advisory. Olha, o componente tal, teve um problema de segurança, identificamos internamente, alguma coisa aconteceu, tá aqui, tá lançado no boletim. Mas é o que você falou, tava lá no site, uma página escondida atrás de 15 menus, aí você conseguia achar. Tinha lá o componente, a versão, o que aconteceu e a recomendação. Você tem que atualizar para o novo patch, blá, blá, blá. Mas, isso estava lá de forma pública. Você que é meu parceiro e usa o meu ou tá pagando para mim, eu tenho algum serviço comigo nesse sentido, você é notificado proativamente. Então, olha, Benhur, você que tá usando esse componente A, B, C, na versão tal, você tem um problema, tá aqui a versão nova, tá aqui a mitigação, blá, blá. Então isso de uma forma proativa com quem tem contrato. Quem não tinha, mas poderia eventualmente estar usando aquele componente que, de novo, nesse contexto nem comercial, mas ele é fechado, né? E não é open source, mas estava lá a informação para você pegar. Então, é isso que você falou. É um ecossistema muito grande e eu quis tocar nesse ponto no episódio de hoje, porque ninguém fala de... Cara, ninguém, nem gente de AppSec fala disso. SCA, biblioteca de terceiro open source, ponto. E tem um lado disso, vai. É muito padrão. Todo mundo faz dessa forma. Mas isso não é segurança de uma maneira geral, você vai abranger outros pontos. Eu vou dar um exemplo pessoal e idiota, mas que a galera vai entender. Eu, durante anos, tive problemas intestinais, vamos dizer assim. Que pra mim era normal, eu tenho 38 anos, então pra mim é normal ir no banheiro 2, 3, 4, 5 vezes no dia. Ok. Cara, aí chega aqui minha esposa e fala, não, você tem alergia não sei o que, você tem alergia não sei o que. Eu enchei no saco dela, falar, agora a vida inteira comendo carne, agora eu tenho alergia à carne. A vida inteira comendo banana, agora eu tenho alergia à banana, sabe? Os bagulho assim. Aí ela encheu o saco, fomos no nutricionista aqui. A nutricionista falou, ó, faz tal exame. Lá fazer o exame. Mas ela falou, ó, não pode fazer no convênio, no hospital, você tem que ir nesta clínica aqui, ó. Fui lá na tal clínica, fiz o exame comum, fezes, exame de urina. Desculpa o tópico aí, né, gente? É pra vocês entenderem. Vocês são uns burros, então tem que pra vocês entenderem segurança, tem que explicar falando merda, literalmente, né? Enfim, fiz lá o meu exame, demorou 15 dias pra chegar o resultado. Veio o resultado da nutricionista, eu lembro que eu tava na sala do nutricionista, ela, tipo, comemorou, assim. Aí eu, tipo, beleza, não tenho nada, tô viva. Ela, não, você tá com a bactéria que eu achei que você tava. Aí eu, mas é pra comemorar? Aí eu falei, cara, é pra comemorar? Aí ela falou... E até engraçado, porque ela não falava inglês, ela só falava polonês, e eu com todo o meu polonês, né? Aí eu entendi ela querendo dizer assim, não, porque normalmente é difícil de achar isso, a gente achou de primeira. Mas é tratável, é fácil de achar. Resumo da ópera, eu tinha um bactéria parasita, não lembro o nome, intestinal, que basicamente zoava toda a minha digestão, toda. Não importa se é carne, não importa se... Lógico, tem coisa que piora, tipo, coisas que é mais difícil de processar, coisa fermentada. Aí entra glúten, aí entra lacticínio, aí entra essa parada toda. Enfim, aí tomei lá um remédio, tomei alguns suplementos. Hoje eu sei o que é uma vida normal, eu sei o que é não viver com a barriga estressada, tá ligado? Parece que tá sempre cheio, né? Enfim. Aí um relato pessoal pra vocês, falei das minhas merdas, né? Literalmente pra vocês. Mas olha que interessante. Durante a vida inteira, cara, eu cansei de ir ao hospital fazer exame, um monte de coisa. Não pra isso, mas pra todas as outras coisas. E é sempre, é normal. É assim. É padrão. Obviamente, não prejudica a minha vida, não, né? Talvez a longo prazo podia virar algo pior, mas enfim. Aí, cara, ela falou, ó, é um parasita que acaba, não produz as tal das bactérias que precisa ter, enfim. Pra que eu tô falando tudo isso? Porque é 0% da parada, 0,001% da parada toda, né? E depois a nutricionista explicando, ela falou, você mudou sua dieta radicalmente, né? Você mudou de um país para outro, o seu país era mais tropical, você comia coisas muito mais fortes, mais temperadas, né? No caso do Brasil, aqui as coisas são menos, mais light, etc, etc, etc. Tudo isso pode colaborar para piora disso ou não, enfim. Mas, assim, quantas pessoas tem isso no mundo? Quantas pessoas vai descobrir isso? Porque você pode simplesmente morrer com isso e tá tudo certo, né? Viver 80 anos, enfim, não é uma causa, não é algo problemático. Meu ponto é, essa questão de, por exemplo, quando a gente fala de SCA, de não parar de olhar pra biblioteca open source, pelo amor de Deus, né? Mas não olhar só pro seu open source. Software Composition Analysis é literalmente aquilo que compõe o seu software. Eu lembro de um exemplo, não dá pra falar tanto o nome assim, mas porque aqui hora é problema. Mas vamos lá. Imagina que o seu e-commerce vai vender pra só quem não esteja negativado. Então você vai fazer uma consulta, uma API, durante a compra, uma API num site de proteção de crédito da vida, beleza?
Você vai mandar uma informação para essa API, vai baixar o dado dessa API, tem lá uma autenticação, né? Esperamos que tenha uma autenticação nessa API, enfim. Essa API, ela passa a compor o seu software, ela compõe a lógica de negócio. Sem isso, o teu business não funcionaria, é um requisito, né, teu. Então, ela compõe o seu software, ela é parte integral do seu software. Ainda que não seja direto, você não tem o código direto, não é uma biblioteca instalada, mas a lógica compõe o seu software. Então, o input por si só ele é teu, né? Mas o output dessa API, que você vai usar ele para processar a informação, tomar decisão, etc., compõe o teu software também. Então imagina se essa API devolve algo malicioso e tu processa. Você tomou um injection. Né? Injection ponto asterisco, porque pode ser qualquer injection hoje em dia, né? Então veja que o assessment desse vendor, né, desse parceiro, deveria ter sido feito. Você não vai auditar o código do cara, mas você vai... Como é que você faz as coisas, como é que você desenvolve, me dá a documentação, aquela coisa toda. Então meu ponto é esse. Olhar para o SCA com um pouco mais de carinho, né, não ignora os open source, pelo amor de Deus, pelo contrário, dê atenção a eles principalmente, mas não esqueça que você pode ter bibliotecas comerciais, você pode ter bibliotecas privadas dentro do seu projeto, e, de novo, acho que dá pra fazer um episódio disso também, né, Bimur? Falar do supply chain, né? A gente vai entrar no supply chain. Até biblioteca, como você comentou, internas, né? Porque, às vezes, por exemplo, um caso bastante comum, né? Principalmente no ecossistema de Java, a gente vê, por exemplo, dificilmente um ecossistema grande instala o Spring Boot do zero na aplicação. Eles têm um template do Spring Boot, aquele template tem um monte de coisa e ele sai sendo levado, aquele template, como uma dependência para todos os projetos, sabe? Então, a mitigação às vezes também não é fácil, porque uma das coisas assim, porque uma coisa que o Cássio comentou é importante, né? Olhar com mais carinho para open source, por quê? Não é porque você tem uma boa detecção das bibliotecas que quando surgir uma bomba vai ser fácil de mitigar. Muito pelo contrário. É muito difícil, porque assim, ó, a prevenção ela é importante, mas a gente sabe como é que funciona a SCA, né? A SCA muitas vezes ele é postergado. Só que quando tu tem um incidente, tu não consegue mitigar sem tirar um negócio do ar. Se tu não tiver de mão dada entre o SCA e a gestão de dependências da sua empresa e a questão de upgrades automáticos, por exemplo assim, ó, cara, olha, qual que é o ciclo de vida de uma linguagem de programação? Olha, não pode passar de 2 anos sem migrar a versão, porque senão, quando der um pepino e tu falar assim, cara, precisa corrigir, mas para corrigir tem que aumentar a versão dessa dependência para tal. Para aumentar a versão daquela dependência tem que aumentar a versão do Java para tal. Para aumentar a versão do Java não dá, porque o código não dá, tu vai ter uma vulnerabilidade crítica em produção sem remediação. Entendeu? E aí, por quê? Porque tu se preocupou se tu era capaz de detectar um negócio só. Não se preocupou com a saúde do ecossistema em geral, entendeu? E antes de entrar no próximo tema, eu vou deixar uma pergunta pra galera. Tentem responder essa pergunta no dia a dia de vocês aí, né? Se quiser mandar nos comentários, pode mandar também. Se hoje sair de novo, ó, Log4j, que Deus nos ouça que não saia, né? Mas ó, Log4j versão... Tem o React social também ali lá. Teve o React, Log4j versão tal, acabou de sair um problema. Aí você consegue responder a pergunta, quais dos seus repositórios usa aquela biblioteca naquela versão? Responde só essa. Se você conseguir responder essa pergunta, você está 50% do caminho andado. Se você tivesse mapeamento e falar, cara, eu ponho o nome da biblioteca. Pus aqui o nome da biblioteca. jQuery 2.0. Quais repositórios importam essa biblioteca nessa versão? Se você conseguir responder essa pergunta, você já está maduro. Tá longe, mas você está maduro em SCA. Checkmarks, Snyk, Conviso te ajudam com isso. Né? Então você consegue responder essa pergunta de uma forma assim, é 1 segundo, você vai lá na tela e pergunta e a resposta tá ali. Agora, sem responder isso, meu amiga, você vai cair, antes de chegar nesse problema que o Benhur falou, você vai cair no problema de descobrir quem tá usando tudo isso, que já é outro parto de ouriço, como diria o ex-chefe meu, né? Imagina um parto de um ouriço, né? Então, aí você descobriu, beleza, aí você cai nesse problema que o Benhur falou. Agora a versão, a linguagem, não sei o que, não dá pra subir, você tá com problema crítico em um repositório. Quantos repositórios você tem? Cara, a última empresa que eu, não a que eu trabalho, né, mas a última empresa que foi meu cliente, os caras tinham fácil, acho que 7, 8 mil repositórios de código no GitHub. Então, assim, boa sorte. Benhur, antes de ir pro próximo tema...
Segurança, tecnologia, DevSecOps. E último, na verdade, é licenciamento. Antes até de seguirmos, vai. Tema mais ignorado da face da Terra. Antes de seguirmos, de fato, licenciamento é um problema de AppSec? Ai, cara, que pergunta boa, cara. Não é um problema de AppSec. Não é um problema de AppSec, concordamos. Não é nenhum problema de segurança, cara. Não é nenhum problema de segurança, perfeito, eu não sei, como iniciar essa conversa. Eu nem sei quem foi o bêbado que falou assim. Eu tive uma ideia, implementa tu então, que colocou licenciamento dentro de software. De segurança, cara. Não é que não tem nada a ver, vai. Você fala de compliance, você liga algumas peças ali, mas. Compliance é coisa de segurança, mas assim, existem muitos compliance. Tipo, cara, Bacen vira. Bacen não tem requisitos regulatórios, né? Então, assim. Beleza, ficou com a gente. Entendeu? Mas não é um problema nosso, né? Mas não é um problema nosso. Literalmente, essa pica não é minha, né? Não é, cara. E vou te dizer, viu? Pra quem não sabe, tá? Quando você está numa biblioteca, nem sempre você pode falar biblioteca. Qualquer uma. Do open source mais ralé que você imaginar. Ao proprietário que você pagou $1 milhão, não importa. Isso aí. Pessoal, mas eu vi aqui que a biblioteca aqui ela não tem uma licença. Pior ainda, tá? Piorou. Então, assim, porque ela pode vir a ter, tá? Então, e aí você não sabe qual que ela terá, né? E aí, então assim, toda a biblioteca, ela tem o licenciamento dela, tá? Esse licenciamento, ele é muito amplo, tá? Vai desde, por exemplo, MIT, né? Cara, tu pode pegar aquela biblioteca, modificar ela, colocar no teu software, criar um SaaS em cima e revender, entendeu? Beleza. Até, tipo, se você colocar essa biblioteca dentro da sua empresa, você tem que abrir o código-fonte, você tem que pagar royalties, você tem que fazer não sei o quê, né? Entendeu? Então vai dos dois mundos, tá? Não pode usar para fins comerciais, por exemplo. Não pode usar para fins comerciais, porque, por exemplo, assim, teve bastante rolo com MongoDB, com Redis e coisa assim, porque as pessoas estavam pegando, por exemplo, o Mongo e estavam construindo SaaS de Mongo. Então, tipo assim, eu pego o Mongo, boto no servidor, faço um UI na frente e eu te vendo um Mongo as a service. Afinal, o negócio tinha uma licença que coisa de Mongo, né? Coisa de Mongo. Coisa de Mongo. E aí depois, então, qual que é o detalhe? Você pode usar o Mongo na sua aplicação, tudo, coisa assim, beleza, é free, pode usar. O que você não pode é revender Mongo as a service. Entendeu? Deu uma cagada, não foi parecida, mas uma cagada no tema que a gente tá falando, acho que com o HashiCorp Vault, né? Os caras trocaram, era gratuito, virou pago, aí não sei o quê. Mas tudo que tu pega, qualquer biblioteca, e tu diz assim, vou pegar exatamente essa biblioteca aqui, as capabilities dela, e vender isso as a service, como um manager de service, né? Porque vamos lá, o que é a dificuldade, o que é a dificuldade do Mongo? Tu manter o servidor, tu escalar servidor, tu configurar servidor, tu manter disponibilidade, manter integridade, backups regulares e tal. Segurança. E segurança, isso é tudo uma coisa que você tem que fazer. Então o que tu faz? Aí tu contrata um managed service para que ele faça tudo isso para você, entendeu? Você só conecta, manda os dados para lá, faz select e acabou. Só que no final a tecnologia que te permite você ter o seu SaaS aí com isso, ela é open source, mas ela pode ter uma licença que você não pode ganhar dinheiro por causa dela. Nada impede de você criar a sua aplicação de gestão financeira e vender para todo mundo e botar um Mongo atrás como base de dados. Não é o problema. O problema é você vender Mongo as a service, por exemplo, tá? E aí, né? Só que o problema é, aí vamos lá, você construiu o SaaS, você instalou os negócios. Puta tempo. Você comprou o domínio, você fez campanha de marketing, aí você tem seus primeiros clientes, e aí tu descobre que não pode fazer isso. Né? Aí você tem dois problemas agora, né? E os clientes construíram o SaaS deles. Não sei o que, entendeu? Vou jogar um outro balde de gasolina nessa brincadeira, que é o seguinte. Essa também não dá pra falar nome, mas eu trabalhei numa empresa que não aconteceu enquanto eu estava lá, né? Era uma história que tinha na empresa, também nem sei se é real, mas disseram que aconteceu. Empresa trilionária. Mas a empresa fazia software, tal, e usaram um dev lá, usou uma biblioteca dessas aí open source,
sei lá, para ler arquivo, para salvar dados no banco, coisas do dia a dia que a gente usa e ponto. Só que, literalmente, a biblioteca tinha aquela licença GPL, LGPL, GPLD, eu não lembro. Mas GPL é alguma coisa. Tem versões, tem variações. Mas, enfim, que é uma das piores que tem no sentido de permissões. Então, um dos itens da licença, que normalmente a minha licença é um puta contrato pra você ler, né? Mas, enfim. Então, um dos itens da licença era, olha, você pode usar nosso software gratuito, à vontade, pode fazer o que você quiser. Mas, se você usa de forma num produto que você comercializa, ou seja, eu uso no meu e-commerce, eu uso no meu software que eu vendo alguma coisa, ou que eu vendo o próprio software, isso significa que o seu software agora tem que ter código-fonte aberto e tinha uma outra parada, né? Código-fonte aberto e que passa a integrar como é que eu posso dizer isso? É como se, vamos lá, eu sou o dono e você começou a usar a Bayor. Então, a partir do momento que você usou o negócio que eu falei de forma errada, agora você, além de abrir o seu código-fonte, o teu negócio é meu também, eu tenho uma participação nele. Era uma parada assim. Resumo da ópera, segundo a lenda da empresa lá que eu passei. Empresa internacional. Pagaram uma multa por causa disso, o judicial, processou a parada toda. Judicial de $100 milhões. 100 milhões de dólares. Cássio, é verdade? Cássio, qual é o nome da empresa? Não vou falar o nome da empresa, nem sei se posso falar esse bagulho, mas enfim. É verdade ou não é, não sei. É uma história que a galera de segurança do time falava isso lá na empresa. Então não sei se é verdade. Mas quer fazer um teste? Baixa usa o Office ou Windows pirata aí na sua empresa. Basta lá, instala uns 1000 deles pirata, qualquer um que seja. E liga pro Dake e fala, estão usando software pirata aqui. Você vai ver quanto que é o tamanho da porrada que a Microsoft vai te cobrar. Se eu não me engano, o valor é 10 vezes o valor da licença do software, a multa. Então, por pirata. Por licença. Então, você tá falando do Windows, você tem 10 máquinas, né? Multiplica aí o Windows lá. Então, assim, é uma porrada, assim, violentíssima. Então, esse número não me assusta, $100 milhões de dólares não me assusta, dado a empresa, dado o tamanho, dado o contexto lá e tudo, enfim. Então, essa parada de licenciamento, a pergunta no começo foi, né, é um problema de AppSec? Não é, porque é um problema de legal compliance, bota o nome que você quiser aí. Mas por que tá no nosso colo? Porque as ferramentas de SA já faz isso de uma forma muito fácil. É até um bom ponto, né? Quantas empresas o legal sabe disso? Que tem uma parada, que tem que fazer uma parada dessa. Boa. Vamos tentar chamar algum advogado aqui pra falar sobre isso. Tem alguns na lista aqui. Boa. Mas o resumo é esse, galera. Então, os SAs em geral, Checkmarx, Snyk e outros, e se eu não me engano, até os open source fazem isso, os gratuitos. Quando você tem uma biblioteca, sei lá, eu tô usando o jQuery 1.0, 2.0, ele te fala a licença que aquela biblioteca tem, né, a qual ela está disponibilizada ou protegida, né, não sei nem o termo correto para falar sobre isso. Mas, essa biblioteca está protegida sobre os direitos de tal licença. Então tem copyright, tem não sei o que, e ele vai te falar, isso aqui é uma licença crítica, porque ela é menos permissiva. Então você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo com essa biblioteca. A ferramenta não vai te falar o que você está fazendo, porque ela, né, normalmente ela nem sabe o que você está fazendo. Ela pode até saber que função você chama, aquela coisa toda, por um nível de análise estática. Mas o que o teu software faz no sentido de business, não tem como. É uma parada completamente empírica, né? Então, assim, isso é licenças que elas vão ser absurdamente agressivas, mas não pro seu negócio. Exato. Então, assim, é uma parada, assim... O tamanho da porrada aqui é nível LGPD, assim, sabe? É muito alto, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá no nosso colo porque as ferramentas de SA fazem. É fácil de fazer, né? É o que você falou, é cara crachá, qual é a biblioteca, qual é a versão, qual é a licença que ela tá, normalmente é pública. Se é open source, a licença tá sempre normalmente pública. O Ben-Hur falou muito bem. Se não tem uma licença, piorou. Sai fora, não mexe nessa porra. E se é comercial, tem uma licença também envolvida, né? Mas comercialmente você tem um direito de uso, você já pagou, isso tá meio que óbvio, né? Se comprou uma licença comercial, você pode literalmente usar e comercializar em cima dela. O que você não pode vai estar lá, fazer engenharia reversa da parada, abrir o código-fonte, copiar a lógica, esse tipo de coisa, vai estar lá para proteger a integridade, propriedade intelectual da empresa, enfim. Mas é um tema, cara, que assim, pouca gente usa, pouca gente fala. Os SCAs já fazem isso. Hoje, exatamente hoje, o dia que estamos gravando, 17 de fevereiro, hoje, um desenvolvedor falou assim pra mim na empresa: dá pra desligar os alertas
Pode desligar o freezer à noite? Dá pra Cassio, dá pra desligar os alertas do... A gente usa o SciCode aqui, né? Um SPM muito bom. Dá pra desligar os alertas do SciCode com relação às licenças da biblioteca Open Source? Aí eu falei, mano, que licença que tá mostrando aí? Ele me deu uma lista de 8 licenças lá. Eu falei, mano, é exatamente as que não pode desligar. São licenças não permissíveis. Então, se você está usando essa parada, é porque ou tá errado, ou você pode usar. Mas você tem que falar lá... Aí, com a gente que usa a ferramenta, né? Tem que falar com o legal. Aí, abre o ticket, faz assim, faz assado. Porque não é departamento nosso. É eles que vão te falar se você pode usar ou não esse componente com essa licença. Agora, eu desligar o alerta... Aí, não. Aí, o que eu fiz? Falei, era uma coisa que não estava bem configurada do nosso lado. Eu falei, eu desliguei os alertas do nível médium. Você pode falar assim, eu quero só o que é crítico e alto, ou médio, ou baixo, aquela coisa. Daí eu aumentei, né, o nível para high e critical. Então, tava gerando muito alerta porque tava pegando licença medium. Acho que até a Apache entra no nível medium, por exemplo, que é uma licença super permissiva, né? Mas tem alguns detalhezinhos lá. Resumo da ópera, gente. Você não precisa ficar lendo todos os arquivos de licença. É bom, se você usar algo crítico, é importante. Mas as ferramentas de SA normalmente te entregam isso. E acho que a pergunta do Benhur matou tudo também, né? Será que você sabe que você tem que fazer isso? Não legal sabe que você tem que cuidar na parada dessa? Aí você vai cair no outro problema que a gente pode gerar no outro episódio. Você tem um S-bom das coisas que você faz, de tudo, de todas as bibliotecas que você faz, porque lembra, você usa uma biblioteca, que também usa a biblioteca, que também usa outra biblioteca, que também usa outra biblioteca. Então, você, assim, não é a licença da biblioteca que você usa, é a licença de todas. Que imagina que você usa uma cagada, que usa outra, que você pisou na bosta e esfregou o pé, assim, tá ligado? Hoje o episódio foi em torno de defecar, né? Eu quero deixar um challenge aqui pra você que tá escutando aqui a gente. Se eu te entregar o nome de uma biblioteca. Só uma. Tá? Uma versão, que é a biblioteca. E pensa o seguinte, pensa que foi um CISO e tô te perguntando como um líder de AppSec. A gente tem ela dentro de casa? Só vou fazer essa pergunta. Só isso. Tá? Usamos essa biblioteca aqui? Eu quero saber. A resposta que eu quero no final do jogo é: sim, temos. Afeta X projeto. Esse é o primeiro nível da resposta. Tá? Afeta X projetos, X repositórios, equipes X e tal, etc. nas versões tal. Beleza? A segunda resposta é: isso está em produção ou não está? Porque não significa que está no repositório, que é a versão que está rodando em produção. Né? Aí você vai aprender sobre lock files. Vale lembrar de muita dependência só de desenvolvimento, por exemplo. Exato, né? Então, assim, está em produção ou não está? Então, perceba que nisso já começa. Outra questão é, quando eu falo está em produção, a pergunta que um C-Level de segurança vai fazer, ou um gerente de segurança vai fazer, é se a gente está afetado pelas vulnerabilidades ou não, porque pode ser transitiva, pode não ser reachable, né? Então aí tem que ver, porque perceba que eu não estou falando se vai corrigir, eu não estou falando de escala de risco e prioridade. Só respondendo a pergunta. Outra questão é, ok, o que a gente precisa fazer e quando a gente vai ter isso corrigido? Então, se você não conhece o ecossistema de aplicações e tecnologias, nada assim, você não muda de emprego. Você não vai conseguir responder nada dessas perguntas. E pior, no tópico licenças, não interessa se tá reachable ou não, filhão. Você não tá interessa. Usando e botou a parada lá, acabou. É auto-reachable. Auto-reachable. Não interessa. Usou o bagulho, cara, você se ferrou. E isso é perigoso, por quê? Porque você falou do Node Modules, né? Quantos NPM install all, né? Que a galera não faz, às vezes, em projeto legado e tal. Minha nossa senhora, o negócio baixa. Porque aí entra o próprio supply chain também, né? É a dependência da dependência da dependência. Então, assim, vira um negócio, cara, cabeludíssimo. Não tem escapatória. Esse é um problema, literalmente, problemaço, assim, pra gente resolver. Não tem. Exato. E assim, cara, agora a gente tá vendo uma coisa chamada Skills, que é um arquivo Markdown, né? Que os agentes usam e que vem de terceiros. Isso virou um componente. Tá? Mano. Virou um componente. E é um Markdown, pô! É um Markdown, cara! O bom disso tudo é que o DevSecOps Podcast não tem fim. A gente não vai ter fim. Tem assunto pra eternamente aqui, cara. Esse de SA dá pra ficar eternamente falando disso aqui, né? Esses dias Pode falar. Um cara grandão aí da indústria olhou assim e perguntou pra mim assim, o que tu acha do vibe coding? Aí eu olhei pra ele e falei, Infinity Job. Melhor resposta não há. Adoro. Melhor resposta não há. Bom, pessoal, mas o episódio de hoje acabou.
né? Cara, essa é uma discussão fodástica, assim, porque vai longe essa parada. E a gente só deu uma pincelada, a gente só botou a cabeça aqui, só a cabeçota. Vai muito longe isso aqui. Mas talvez minha recomendação final é: faça a pós-graduação de AppSec DevSecOps, que a gente acabou de lançar em parceria com a C-Cyber, para você saber um pouco mais das coisas, vai muito longe, mas de verdade mesmo cara, tenha um Eu acho que é a primeira pós-graduação do Brasil nisso, não é? Até esse momento, primeira e única. Não há pós-graduação especializada em AppSec DevSecOps, não. Tem pós de segurança ofensiva, segurança defensiva, forense, e etc. Mas em AppSec DevSecOps não tem. Não tem. Mas tenha, cara, no mínimo um catálogo das suas bibliotecas. Assim, no mínimo. Mas eu pego lá o projects.json, o dependency.json. Cara, assim, tem que ter um catálogo que você possa responder a primeira pergunta que o Benhur fez, a outra que eu falei, né? Pelo menos se temos ou não temos dentro de casa, você temos ou não temos biblioteca. Responder, cara. É obrigado. Você tem que conseguir responder. Tá? Simples assim. Pô. Vou botar o salzinho aqui. Bota o salzinho. Sempre tem o filho da puta que copia o conteúdo do JavaScript do jQuery Mano. e versiona dentro do projeto. E aí o seu SA nunca vai pegar esse cara. Bom. Nunca vai pegar e você tem dentro do seu projeto. Sabe o que é pior? Eu sabe. Isso dá merda da licença. E tem o outro filho da puta que pega o zip, sobe de uma lib, vai que os caras tiram do NPM. Pega um zip, joga, e sabe o que eles fazem? Eles clonam e copiam pra dentro do Node Modules quando tá buildando a imagem Docker. Não. Tu nunca o episódio ia acabar tão bem, agora nunca vai pegar isso no negócio. Então, assim, é bem mais difícil do que só. Nem sempre se tem um package lock lindo. Eu ia dormir tranquilo, cara. Eu vou ficar pensando nessa porra aí. Porra, Bill, pra que você soltou essa bomba, mano? Fiquei triste agora. Bom. Faz o seguinte: roda do CS de um check se existe a pastinha dist versionada. Sempre tem um filho da mãe que versiona um dist. Mano. E aí lá que você pega onde é que tá os malandros, tá? Pra trazer uma luz no fim do túnel, já que você trouxe essa granada aí no fim do episódio, me chamou no LinkedIn esses dias, eu não conhecia, me chamou no LinkedIn esses dias uma empresa que eles prometem, inclusive eu quero ver se faço um teste, uma POC, uma demo, enfim, que eles fazem o seguinte: corrige problemas de bibliotecas sem precisar atualizar a versão. Então você tá com um Log4j problemático aí, né, surgiu um problema novo, eles vão fazer o patch pra você. Eu não sei se ele faz eu preciso entender, tá? Eu não sei se ele faz o patch e te entrega o código, não sei se põe uma mitigação na frente, mas ele corrige a biblioteca sem você precisar fazer upgrade de versão. Essa é a promessa dos caras. Não sei como funciona, não sei detalhes. Existe uma questão de patch, mas ele funciona só em alguns ecossistemas, tá? Justo. Que é tipo no Node, tu vai lá e tu troca um arquivinho JavaScript lá no meio da biblioteca e vai dar ok. É um patching ali que tu faz, né? Mas eu não sei como é que eles vão fazer, por exemplo, assim, binários de Go, em jars. Eu acho que, inclusive, deve ter alguma limitação tecnológica só nesse ecossistema, só que, mas, de novo, como acontece, cara, sai uma vulnerabilidade no componente X. Tu não vai fazer upgrade. Eles vão resolver pra você de alguma forma. Essa forma, eu não sei. Eu não vou fazer propaganda, porque eu quero ver se eu trago eles aqui pra bater um papo com a gente. Vai ser um episódio em inglês. Mas eu vou ver se eu trago eles aqui pra bater um papo. Eles querem me vender, aí eu falo que eu compro, trago os caras aqui pra falar do produto, aí não compro e todo mundo fica sabendo qual é que é. Mas, cara, que episódio, velho. Foi foda esse episódio. Eu ia dormir bem, cara, mas aí você trouxe essa aí que eu... Puta, cara. Imagina aqueles caras que copia o open source, cola. Ou pior, aquele mantenedor que não mantém mais. Aí outra pessoa assume e o cara é malicioso. Aí ele bota só malware naquela biblioteca que todo mundo usa. Ela continua funcionando do jeito que você precisa, mas tá cheio de código malicioso lá por trás. Bom. Lembrando, se você tiver um NPM install e depois rodar o scan, já tomou o install. Já foi. Boa. Entendeu? Caralho, então... velho. O último episódio foi macabro, né? Esse aqui, então, é o 2, né? Macabro 2. Além de termos falado um monte de cocô, literalmente, durante o episódio. Mas fechou, Benhur. Obrigado, senhores. Nos vemos no próximo episódio. Esse foi mais um DevSecOps Podcast. Não se esqueça que estamos chegando no episódio 200. Mais uns 5 episódios pra frente aí, tem o 200, que vai quebrar a internet. Benhur, eu sou o Cássio Pereira.
Eu sou bem. Nos vemos semana que vem, né? Semana que vem, óbvio. Com Marcos ou sem Marcos? Mandem nos comentários. Mandamos o Marcos embora ou mantém o cargo? Porque ele é a produção, né? Quando eu preciso de informações aqui, a produção sempre pega. Mas enfim, fica aí o questionamento. Eu acho que é mais fácil cuidar do SA do que gerenciar os horários do Marcos. Mas fica aí o questionamento. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Valeu. Termina aqui DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Acabou, esse episódio acabou, mas eu sei que esse conteúdo aqui somou, enriqueceu o seu conhecimento. Então, por isso, eu selecionei mais 2 conteúdos, mais 2 episódios aqui do DevSecOps Podcast que você pode acompanhar na íntegra, tá bom? Então, assiste esses 2 próximos episódios aqui que eu tenho certeza que você vai gostar e não esqueça de compartilhar com a sua comunidade, com seus amigos, seus colegas de trabalho, que eu sei que eles também vão gostar e assim você ajuda eles a enriquecer também o conhecimento deles. Valeu, até a próxima!